Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou continuar falando das minhas leituras do mês de novembro. Eu li este livrinho aqui da Companhia das Letras, o Arrecife. Este livro ele é de um escritor mexicano, o Juan Villoro Ruiz, é um dos principais nomes da literatura mexicana contemporânea. É um escritor nascido em 1956 e este livro aqui ele foi publicado em 2012. Ele tem 225 páginas, tá? Ele é bem rapidinho de ler. E eles têm uma temática, assim, é o tipo do livro que você lê a orelha, lê o plot e acha que vai ser um grande livro, tá? Ele vai trazer pra gente a história de um personagem chamado Tony Górgora, que teve lá a sua juventude rodeada de sexo, drogas e rock and roll. Ele realmente abusou muito e com isso ele acabou tendo uma perda assim, relativa da memória. E ele tá lá na sua vidinha meio sem perspectiva e recebe um convite para ir trabalhar num resort no Caribe mexicano. Esse convite parte de um amigo dele de infância que também participou desses abusos de juventude junto com ele. Ele gerencia um hotel bastante peculiar e chama o seu amigo de infância para trabalhar nesse hotel, até uma profissão assim que eu nunca tinha ouvido falar, bastante inusitada, que é para fazer a sonoplastia de aquários. O fato é que este hotel ele tem uma característica que a gente vê aqui nesse subtítulo, onde a maior atração turística é o perigo, porque as pessoas que se hospedam aí são para correrem algum tipo de risco sob forma assim, vamos dizer assim, segura, né? De forma monitorada. Então são simulados ali algumas situações assim, limites, como sequestros relâmpago, né? Então tem um pouco de pano de fundo do narcotráfico mexicano e as pessoas se hospedam ali para viver essa sensação de adrenalina. Tá tudo indo muito bem até que um dos hóspedes aparece morto com um arpão espetado nas costas e o livro aí parte para uma coisa assim meio de suspense investigativo, né? O livro ele tem uma leitura bastante agradável, ele é, como eu falei, ele é bastante rápido de ler e ele é gostoso, ele é agradável porque ele tem algumas situações assim bastante inusitadas, umas situações um pouco absurdas, né? A própria profissão ali desse personagem, a relação dele com esse amigo, com alguns hóspedes. Então é um livro interessante e divertido por causa de algumas tiradas. Mas é um livro que vai perdendo um pouco o fôlego e é aquele tipo de livro que pra mim não teve clímax, tá? Ele termina assim muito de repente, de uma forma meio assim que eu achei nada a ver. E apesar de eu ter gostado assim da leitura, é o tipo do livro que eu acho que passado um mês da leitura eu não vou guardar grandes recordações dele, mas acho que de repente vale a pena para conhecer o estilo do autor, tá? Bom, depois eu li pro Leia Mulheres aqui em São Paulo, da Beatriz Bracher, o Antônio. Então esse livro ele foi publicado pela editora 34, ele tem 180 páginas e só para comparar, ele é um livro assim de tamanho pequeno, né? Então, bastante rápido de ler também, tá? Bom, a Beatriz Bracher, ela é uma escritora brasileira nascida em São Paulo. Ela nasceu em 1961 e ela trabalha como ela é escritora e roteirista. Fez roteiros de alguns filmes brasileiros, como Cronicamente Inviável, que é de 2000. E este livro aqui, o Antônio, ele ficou em terceiro lugar no Prêmio Jabuti de 2007, que é o ano em que ele foi publicado. A Beatriz Bracher, ela foi uma das fundadoras da editora 34. Bom, e qual que é o tema desse livro aqui? Esse livro, ele vai contar a história pra gente de um personagem, na verdade um personagem chamado Benjamin, e é para ele que está sendo contada a história. A Beatriz Bracher, ela utilizou nesse livro o mesmo recurso utilizado pelo William Faulkner no livro Enquanto Agonizo, que foi o único livro do Faulkner que eu li, eu gostei muito, fiz vídeo, tá linkado aqui embaixo para quem tiver curiosidade de assistir. Nesse livro, o Faulkner, ele vai contar a história de uma família e cada capítulo é narrado por um determinado personagem. Então, através do relato em primeira pessoa de cada um desses personagens, vai sendo contada a história dessa família, tá?
Então a Beatriz Bracher se utilizou de 4 personagens que vão estar contando para o Benjamin a história da sua origem familiar que até então ele desconhece, tá? Eu não gostei muito do livro pelo seguinte, eu acho que ao contrário do que aconteceu com o livro do Faulkner, esse recurso que a Beatriz utilizou, pelo menos para mim, não fez diferença, porque eu não consegui identificar assim, individualmente cada personagem. Na minha opinião, ela não conseguiu dar uma voz muito diferente para cada um deles. E no livro do Faulkner, a gente tem ali uma criança de 9 anos, uma pessoa com uma debilidade mental, a gente tem uma mulher grávida, a gente tem até uma morta relatando, e você começa a ler, você já sabe quem está contando a história pra gente, tá? Então ele conseguiu dar uma voz muito individual para cada um desses personagens. E eu acho que nesse livro aqui não aconteceu. De forma que se ela tivesse contado a história de uma outra forma, eu acho que teria dado na mesma, tá? O livro, pra mim, ele foi uma leitura bastante neutra, que não conseguiu me despertar nenhum sentimento, tá? Eu não me diverti, eu não me emocionei, eu não sofri, não me surpreendi. Então foi uma leitura totalmente neutra, tá? Mas eu acho que isso é muito individual mesmo, assim como toda leitura, porque como eu falei, o livro foi debatido lá no Leia Mulheres, e eu fui uma das poucas exceções que não gostou do livro. E o que eu percebi é que a maioria das pessoas que gostaram desse livro é porque identificaram em alguma situação ali familiar coisa de sua própria história familiar. Então eu acho que a leitura tem muito disso, tá? Pra mim esse livro ele não conseguiu assim falar nada, então como eu falei foi uma leitura neutra, mas eu acho que vale a pena ser lido para conhecer o estilo da autora e porque é um livro que foi apreciado por todos lá no clube, tá? A outra leitura que eu fiz foi pelo Kobo, vou mostrar a capa aqui. Esse livro é o Sense and Sensibility, de uma autora chamada Joanne Trollope, ou seja lá como se fale isso em inglês. É um livro, essa autora, ela é nascida em 1943, ela é inglesa e escreve basicamente dramas familiares. Bom, e esse livro, ele foi o primeiro livro da série do projeto Jane Austen, onde 6 autores foram chamados para reescrever ali as obras da Jane Austen para o mundo contemporâneo. E ela justamente reescreveu o Razão e Sensibilidade, que eu tinha acabado de fazer a leitura, e resolvi ler esse porque eu tinha gostado muito de Emma, tá linkado aqui embaixo o vídeo em que eu falo sobre ele, mas esse livro simplesmente ele não vale a pena ser lido, tá? Ele tem vários problemas, mas eu acho que eu só vou destacar os que mais me incomodaram, que são 2. O primeiro foi que a autora, ela pegou todos os personagens ali da obra da Jane Austen e colocou assim bem separadamente. Você percebe que isso é bem nítido. De um lado ela coloca os protagonistas com todas as virtudes e qualidades que você pode imaginar de um ser humano, e do lado os antagonistas da história, onde ela reuniu todas as más qualidades, todos os defeitos, né? Então todos eles são mesquinhos, fúteis, fofoqueiros, preguiçosos, e é uma separação assim muito nítida, tá? Então eles são simplesmente caricaturas ali do livro original. Mas são personagens muito chatos, nenhum te chama atenção, ela realmente acabou com a obra da Jane Austen. Mas o maior problema foi que assim, o objetivo é você trazer os livros para Jane Austen para o mundo contemporâneo. Mas ela não soube fazer isso. Ela não percebeu que o livro da Jane Austen, que foi escrito lá em 1814 ou 1815, existiam algumas coisas ali, alguns conceitos sociais que não se aplicam aos dias de hoje. Então coisas que ela esqueceu de modificar na história. Coisas do tipo, assim, naquela época existia muito aquela coisa da herança, né? Então os filhos acabavam se casando com aqueles que os pais escolhiam, porque tinham medo de ser relegados, ficarem de fora da herança. Eles valorizavam muito essa coisa do nome, do dinheiro, né? E uma das coisas que aconteciam, então, que era comum naquela época, é que você ter que trabalhar para se sustentar não era uma coisa bem vista socialmente, era até meio que quase uma vergonha, né? Você ter que trabalhar para se sustentar, você era meio ali uma escória da sociedade, principalmente as mulheres, mas os homens também. Então, quer dizer, ela colocou
todas essas características sociais do início do século XIX e esqueceu de modificar coisas que não se aplicam ali aos dias de hoje. Então o resultado realmente ficou muito ruim, ficou uma coisa muito forçada. Eu só concluí, esse livro teria sido um livro que eu teria abandonado, mas eu só concluí a leitura porque eu passei a encarar esse livro como sendo assim, eu estava lendo para treinar o meu inglês, né? Treinar minha leitura em inglês. Como eu tinha acabado de ler o livro da Jane Austen, conhecia bem a história, então ler esse livro em inglês me ajudou nisso e foi bem fácil, tá? Mas fora isso, é um livro que não deveria ter sido escrito. Ele está muito mal avaliado lá no Goodreads, então quer dizer que a implicância não é só minha. E depois desse eu não pretendo mais dar continuidade a esse projeto e muito menos a esse tipo de releitura, tá? Acabou pra mim. Então, projeto Jane Austen pra mim, fim. Bom, e aí, como eu falei só de livro que não me agradou, para encerrar o vídeo eu escolhi o livro que realmente foi uma das melhores surpresas, que foi o Léxico Familiar da Natalia Ginzburg, por essa edição aqui daquela coleção de mulheres modernistas da Kozak. Esse livro é emprestado da biblioteca, ele tem umas 200 páginas e ele é bem rápido de ler, tá? Bom, a Natalia Ginzburg, ela é uma escritora italiana, viveu 75 anos entre 1916 e 1991. Quando a Lu anunciou que ia ler esse livro para fazer a leitura debatida lá no fórum, eu pensei comigo, bom, eu não vou ler esse livro porque... Por que eu vou ler um livro que é uma espécie de memórias, né, de uma autora, de uma pessoa que eu não sei quem é, que eu nunca ouvi falar na minha vida, né? Só agora que os livros dela estão começando a aparecer aí, mas antes eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nela. Mas aí a Tami falou tão bem desse livro, mas especialmente a Lua, por algum comentário que ela fez, que me tocou ali num ponto que eu falei, não, eu vou começar a ler esse livro. E foi uma das melhores coisas que eu já li na minha vida, tá? E assim, eu até dei uma pesquisada sobre a autora, mas a gente lê esse livro, começa a leitura sem saber nada sobre ela, e eu saí da leitura praticamente sem saber quase nada sobre a autora, porque apesar de ser um livro de memórias, o livro ele não vai se focar na vida dela, tá? Não vai falar muito sobre a vida dela. A gente fica sabendo lá no outro relato, assim, a família dela toda acabou se envolvendo com o regime, o antifascismo, né, contra o Mussolini. Todos os seus irmãos acabaram sendo presos por conta dessa participação antifascista. A própria Natalia Ginzburg, ela foi ativista ali do movimento comunista. Ela se casou com o russo Leone Ginzburg, ele era antifascista, e ele foi preso nesse regime e morreu sob tortura na prisão com apenas em 1944 com 34 anos. E com ele a Natália teve 3 filhos. Bom, mas o fato é que o livro ele vai trazer ali os seus relatos, ali, as suas memórias familiares, que vão da sua fase desde a infância até a sua vida adulta. E mesmo sendo as memórias de uma pessoa que a gente não conhece, esse livro ele acaba mexendo bastante com a gente. Ele mexeu muito comigo porque ele mexe com a nossa própria memória afetiva, tá? Ela vai falar sobre acontecimentos, pequenos acontecimentos ali cotidianos do seu convívio familiar, e sempre vai ter alguma situação que remete à nossa própria infância. Todos nós vivemos esses pequenos acontecimentos que são coisinhas corriqueiras ali, mas que acabam formando a nossa verdadeira história de vida e quem a gente é na verdade, né? E o próprio nome da história, o próprio nome do livro, Léxico Familiar, foi muito bem escolhido, porque ele vai falar justamente sobre isso, que é aquele linguajar próprio, aquelas palavras que quem vê, aquelas frases, aqueles ditos que só quem está dentro, quem viveu ali com aquela família vai entender, que não fazem sentido fora daquele contexto familiar, né? Então é um livro que realmente ele é muito tocante. Eu acredito, esse livro ele foi publicado em 1965, eu acredito que deva ter sido muito doloroso para a própria autora reescrever, porque a gente acaba se deparando ali com o nosso passado, né, e começa a perceber como as coisas mudaram, então isso mexe com todo mundo, né.
Na nossa vida, as pessoas, elas por circunstâncias mesmo da vida, os nossos familiares, os nossos amigos de infância, eles vão se afastando, e quando a gente está em determinada fase da vida que a gente olha para trás, sem perceber, a gente percebe de repente que tudo mudou, né? Que nossa vida já não é mais a mesma, que aquela fase passou, e que quanta saudade aquilo tudo é capaz de deixar na gente, né? Então isso eu acho que mexe com todo mundo, tá? Bom, acho que o grande personagem da história pra mim, não é a história, mas a grande pessoa, a personalidade da família dela é o pai dela. O pai dela é uma figura assim que, para quem tem uma família de descendência italiana, especialmente vai se identificar, porque, não sei, é tudo muito igual, tá? Até me fez lembrar uma frase, o início do livro do Tolstói, Anna Karenina. Então eu vou até pedir licença a Tolstói para parafrasear o seu começo de livro, falando que todas as famílias são iguais. Não, todas as famílias italianas são iguais, mas todas as famílias italianas são italianas à sua maneira. E tem uma frase aqui que eu me identifiquei muito, uma frase que está no Pós-Fácil, em que o autor do Pós-Fácil vai falar sobre o pai dela, né? Na casa Levi, o pater familias é um homem culto, escondendo atrás dos seus modos carrancudos e da sua voz tonitruante uma natureza afetuosa e sempre preocupada com o bem-estar do seu clã. Então eu recomendo muito a leitura. Eu acho que para quem gostou de Anarquistas, graças a Deus, vai gostar muito de Léxico Familiar e vice-versa. Bom, então é isso, espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários quais dessas obras vocês conhecem, se conhecem a Natalia Ginzburg, se já leram alguma outra coisa dela, se recomendam. E é isso, vamos falar sobre todas essas leituras aqui, tá bom? Até a próxima!